Olá, bem-vindo novamente ao canal Foco CEO. Eu me chamo Dilson Lockman e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é muito importante para quem é dono de empresa, né? Ou seja, um fundador, ou mesmo aquele que está começando a sua empresa, né? É importante a gente conhecer as figuras, né? As pessoas que representam os cargos dentro dessas empresas e algumas coisas que muitas, né, desses fundadores, donos de empresa e mesmo quem está começando não percebe, né, a influência e como que essas relações acontecem. E isso faz grande diferença quando a empresa começa a tomar corpo, né, ou seja, ganhar dinheiro ou perder dinheiro. E é aí que começa toda essa situação a fazer sentido quando você sabe exatamente como se comportam essas pessoas, né? Existem conflitos dentro das empresas e isso acaba acontecendo justamente por conta desses cargos, né, dessas funções. Existem siglas que em inglês representam cada uma dessas funções e hoje aqui a gente vai aproveitar dessas siglas para falar dessa relação entre esses cargos e aonde que as coisas pegam realmente, né, onde entra a dificuldade na gestão, e isso acontece diariamente, porque esses cargos têm funções que se interrelacionam, né? E essas relações, elas acabam fazendo com que a empresa tenha bom sucesso ou tenha um grande fracasso, ou um fracasso, vamos dizer assim, paulatino, ou seja, ao longo do tempo esse fracasso vai acontecendo até que a empresa se desfaz. Sai um sócio, sai um gerente, sai um diretor, e isso é muito comum de acontecer. E hoje aqui eu vou falar um pouco disso, né? A minha experiência como CEO me permite falar isso com tranquilidade, porque eu passei por empresas diferentes, né? E com modelos de gestão muito diferenciado, e eu vi essas coisas acontecendo ao longo do meu processo. E para quem está começando, né, na carreira, ou mesmo quem está iniciando uma startup, uma pequena empresa, eu digo que eu tenho também bastante bagagem para falar sobre isso. Eu comecei como um técnico de bancada e cheguei a CEO em 3 empresas e diretor em alguns momentos. E hoje eu posso contar isso para vocês falando de como esse processo acontece. Eu acho que é muito relevante você ficar com a gente para ouvir o que eu tenho a dizer. Então vamos lá, vamos começar pelo dono da empresa ou fundador. Normalmente quem é dono de empresa ou fundador, no caso do fundador mais ainda, é aquele que começa porque tem uma boa ideia ou que tem alguma expertise e ele vai ali criando sua própria empresa, às vezes a coisa sai bem pequenininha e vira uma empresa boa, né, média, grande, às vezes gigante até. Então esse fundador, ele em algum momento, ele vai ter que entender que ele não é capaz de tocar a empresa sozinho, mas como ele se acostumou a tocar uma empresa sozinho, normalmente ele acaba caindo nos erros daquele que carrega, né, todas as pedras na sua mochila, né, subindo uma montanha. Ele está acostumado com aquilo, ele já nem percebe mais o peso que tem e às vezes vai ter pessoas junto com ele e ele não percebe que isso não faz sentido mais e que ele poderia, né, ter uma longa vida sem dores se não carregasse essas pedras sozinhos. É uma figura de linguagem, eu entendo, mas faz muito sentido para o fundador. Para o dono da empresa, que é aquele que começa a pegar um trabalho do pai, ou mesmo de um outro dono que começou, de um fundador que começou a empresa, depois você entra na empresa tocando o negócio, né, mas ainda como dono, porque você entra na sociedade de alguma forma, o que acontece é que o dono da empresa passa por processos muito parecidos com o fundador, embora ele tenha já ali um pouco mais de entendimento daquilo tudo que está acontecendo. Geralmente é uma pessoa que já entendeu todos os processos da empresa, conhece muito bem a empresa, conhece os clientes, mas esse também é um grande vilão na história, porque às vezes conhecendo muito de alguma coisa, a gente também entra naquela de perder a noção dos potenciais que tem, dos problemas que vão acontecendo e a gente não percebe, porque a gente está inteiramente integrado na empresa, ou seja, participando dos problemas ativamente também. Então,
essas figuras ao longo do tempo de uma empresa, se a gente não percebe, a empresa acaba, em vez de ter sucesso, ter problemas, né? Então esse é um grande desafio que os donos de empresa têm no início do caminho. Ao longo desse processo, às vezes, quando a empresa está precisando crescer ou quando está com problemas financeiros, entra aquilo que a gente chama de investidor. O investidor, hoje em dia, até a situação está mais fácil porque existem leis, né, que permitem um investidor aportar dinheiro dentro de uma empresa e as coisas serem bem descritas aí, né, dentro de quem manda no quê e quem pode falar o quê. Embora o investidor tenha lá um dinheiro colocado, ele tem umas limitações que permitem que o dono da empresa ou o diretor-geral possa tocar a empresa de uma forma correta. Mas, e aí a gente aproveita e fala um pouquinho já das outras coisas, né? Então, quando o investidor entra, ele pode aportar dinheiro, esse dinheiro vai fazer um bem na empresa. Existe um investidor normal, né, que é uma pessoa jurídica botando dinheiro numa empresa porque ela está investindo naquela empresa, então ela só está vendo dinheiro, então põe dinheiro e tem aí o seu recurso devolvido com juros e correção e tudo mais ao longo do tempo. Mas existe hoje em dia a figura do investidor anjo. Investidor anjo na legislação brasileira, inclusive, melhorou porque pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, e ele vai colocar dinheiro lá na sua empresa, mas ele não vai participar do dia a dia da empresa. Mas muitas vezes o investidor anjo tem contatos, né? Ele tem conhecimento de outras empresas, então às vezes ele pode trazer algum benefício para que a empresa possa crescer mais rápido. Então o investidor anjo aí é geralmente um cara que já foi empresário ou mesmo uma pessoa que já tenha algum raciocínio ali de negócio que possa contribuir em alguma forma, mas ele não manda na empresa, ele não vai fazer a gerência da empresa, mas ele pode ajudar naquele processo até para que seu dinheiro que está ali investido possa trazer um benefício mais rápido. Então essa é a questão dos donos e dos investidores, né? Existem agora outras figuras que são os diretores gerais, os diretores de várias áreas. Eu vou começar pelo CEO, que é o diretor da empresa, ou o diretor geral, ou o presidente. Essas são as classificações que a gente usa em português. O CEO é aquela figura que normalmente entrou na empresa para fazer a gestão geral da estratégia, pensar no amanhã, como já tinha feito um vídeo especificamente sobre o CEO. Só que existem muitas vezes uma situação em que o CEO é o mesmo dono da empresa, ele é dono da empresa e virou CEO. Isso, na verdade, às vezes traz algumas situações que a gente precisa compreender bem, né? O CEO, às vezes, como ele foi crescendo dentro da empresa, ele não tem ainda uma capacidade de se entender a empresa como se fosse uma pessoa de fora, porque ele está muito dentro, sempre esteve dentro. E o CEO é uma profissão hoje em dia, então tem muita gente que faz essa função de CEO porque ele já domina um pouco mais as estratégias, as coisas diferenciadas, e ele tem recursos do mercado que ele já estudou e aprendeu para aplicar no negócio e fazer o negócio alavancar. Então o CEO tem duas situações, ou é o dono ou o fundador que virou o CEO, ou é alguém de fora que possa contribuir. Eu prefiro que comece dentro da sua própria empresa, o dono virar um CEO, logicamente, mas em algum momento essa figura precisa se colocar mais naquilo que é a expertise dele. Vamos pegar o caso do McDonald's. Você viu o filme do McDonald's? Você vê bem essa situação, ou seja, os dois donos da empresa criaram todos os processos, fizeram tudo legal e tal, e começaram a investir para ter mais uma unidade e tudo mais. O que acontece é que a pessoa não tem aquela expertise realmente de um CEO, daquele que pode alavancar o negócio, né? E aí depois no filme mostra muito bem a figura de uma pessoa que entrou, né, para participar da evolução da empresa, e ele acabou virando realmente o dono da empresa de uma forma geral, como um CEO, né? Ele fez a função de CEO e fez o McDonald's a potência que ele é. Os donos certamente não fariam isso naquela situação. Não quer dizer que nenhum dono vai conseguir fazer, mas é muito mais difícil, porque a sua expertise é muito forte, né, no processo, no entendimento técnico.
no jeito de conduzir a empresa. E o CEO não, a preocupação dele é estratégia de crescimento, é longo prazo. Então, as visões de mudança, né, e adaptação da empresa à realidade, né, e as técnicas novas, é muito mais fácil o CEO abordar isso do que um dono de empresa ou um fundador. Mas, muitas vezes, o que acontece é que o dono quer se manter como um CEO e existe uma outra figura que chamam COO, em inglês, né, que é o chefe de operação. Né? Não é de operações, é de operação. Em inglês é Chief Operating Officer. Isso quer dizer o quê? Geralmente esse cara entende de como fazer toda essa estratégia, mas o CEO não quer largar a posição porque ele é o dono, e ele também, às vezes, pode no futuro se tornar um CEO, mas normalmente não. Geralmente é aquele que vem e fica fazendo mentoria, de uma certa forma, para o CEO, quando o CEO não tem toda essa capacidade de estratégia e tudo mais, e está mais preso no dia a dia. Então, o COO, que é o chefe de operações, ele faz uma parceria com o CEO atual para dar aquele conhecimento e alavancar todas as estratégias que são necessárias para esse dono, né, ser um bom estrategista e fazer o negócio crescer. Bom, só dando uma paradinha aqui, não deixe de dar seu like, porque esse vídeo é para ajudar todos aqueles que têm empresa e querem fazer uma empresa. E se você dá um like, isso vai para mais gente. Se inscreva no canal, porque a gente está sempre trazendo coisas melhores aí. Mas vamos continuar. Fora essa função do CEO, que é o diretor-geral, ou presidente, e o COO, que é o chefe de operação, vem depois, dentro dessa hierarquia, né, o CFO, que é o diretor financeiro, que é uma figura muito forte também dentro de uma empresa. E em muitas empresas ele faz um par com o CEO, porque os dois dividem, de uma certa forma, essa característica de gestão geral. Lembrando sempre que o CEO, ou seja, o presidente, tem muito mais poder e força de decisão do que um diretor geral, diretor financeiro, que é o CFO. Mas vamos lá, continuando aí para não fazer um vídeo super extenso, tem uma outra figura que é o lado comercial. Né? Hoje em dia as coisas estão mudando um pouco, é importante você saber disso, né? Porque a gente está acostumado com o diretor comercial, né? Que em inglês chama CCO, que é Chief Commercial Officer, né? Que é o diretor comercial. Mas as coisas estão mudando e hoje em dia essa figura do diretor comercial está começando a ser também misturada com outras funções. Então acaba existindo duas figuras novas, né? Além desse diretor comercial, que é o diretor de vendas, que em inglês chama CSO, ou seja, Chief Sales Officer, e existe o diretor de atendimento, né, que em inglês chama, que a gente usa uma sigla que é o CCO, que é o Chief Consumer Officer, ou seja, aquele que é responsável pelos consumidores, né, que em português a gente usa atendimento. Essa separação é muito mais forte hoje porque a tecnologia e a venda via internet, a venda de serviços, venda de produto, as coisas ficaram mais abrangentes. Então, é natural que você crie figuras comerciais, né, de gerência ou de direção, que possa atender melhor essas situações. Claro, muitas vezes vai ser só um diretor comercial e ele faz todas essas funções, mas a grande maioria das vezes você tem que criar, mesmo que não tenha diretores para isso, você cria gerentes dentro dessa estrutura e supervisores que também pode fazer essa função muito bem feita também. Hoje, cada vez mais, o marketing faz muita diferença dentro de um negócio. Então, nada melhor do que um Chief Marketing Officer, que em português seria o diretor de marketing. Ele tem uma posição cada vez mais forte porque o marketing tende a dar muita alavancagem no negócio quando você se utiliza de técnicas, e aqui no canal eu falei de técnicas comerciais algumas vezes, né, usando tecnologia, vamos chamar assim, ferramentas, né, para isso. A gente vai falar muito sobre Business Intelligence e outras coisas, inteligência, né, negócios que são ferramentas de inteligência de negócio, para que a gente possa ter uma empresa com maior sucesso ainda, né? Mas vamos continuar. O CIO, que é o diretor de informação, né, ele é responsável
pela situação da informática interna, da situação de ferramentas que se utilizam da nuvem para fazer propostas comerciais, para o comercial e o pessoal de campo estarem integrados, né, trazendo ferramentas para que o que está acontecendo no campo seja gerenciado dentro da empresa, né? Hoje existem ferramentas até bastante caras e bastante fortes, né? Nessa parte comercial. Por exemplo, tem o Salesforce aí, que é uma empresa que cresceu muito, inclusive, e basicamente ela tem um sistema de gestão comercial. Então, o CIO é o responsável por essa parte da informática que abrange, né, mantém isso tudo funcionando, né? Nada pior do que um site fora do ar e de que ferramentas que não possam fazer a venda em si durante um certo tempo. Isso prejudica muito uma empresa e perde negócio realmente, né? Fora isso, tem o que, vamos falar em muitas empresas é unido, que é o CTO, que é o Chief Technical Officer, ou seja, o gerente ou diretor técnico. Essa figura, às vezes ele faz a função junto com o CEO, mas o gerente técnico é um pouco mais aquela pessoa que tem, quando uma empresa tem muita tecnologia embarcada, né, ele é o responsável por essa parte técnica, né? Como que o produto vai ser desenvolvido, como o produto vai ser integrado em outras plataformas. Então, o gerente técnico ele tem ele é muito mais de tecnologia dos produtos que a empresa oferece ou daquelas que ele se utiliza, né? As ferramentas de apoio técnico, como o de telemarketing se utiliza, né? Toda aquela parafernália tecnológica é o CTO que faz, que é o gerente de tecnologia ou o gerente técnico. Às vezes a gente usa essas duas situações. Bom, existe cada vez mais também uma figura muito forte que faz muito bem a empresa quando ela está crescendo, que é o diretor de produto ou gerente de produto, e no caso de uma figura americana, nas siglas que eu estou falando, seria o CPO, que é o Chief Product Officer, ou seja, aquele que é responsável pelo produto. E quando a gente fala de responsável pelo produto, às vezes não é só a questão tecnológica do produto, ou como o produto vai ser manuseado pelo cliente, os problemas, as soluções que ele abrange, mas às vezes, e muitas vezes, principalmente quando se fala de gerente de produto, é aquele cara que está responsável por ver se os preços são competitivos, se um competidor está entrando muito forte, em que nichos de negócio ele se coloca, quais são os melhores parceiros para vender o seu produto, qual é a estrutura de vendas que vai ser feita em torno daquele produto ou de todos os produtos que a empresa tem como oferta. Então isso é o gerente de produto ou diretor de produto que são os responsáveis. Bom, claro, existem outras figuras que nem o CHRO, que na verdade é o diretor de recursos humanos em inglês. Essa é uma figura fundamental. Muitas vezes ele é terceirizado na empresa, mas hoje cada vez mais as empresas estão se preocupando com as pessoas e entender a expertise dessas pessoas e como elas podem se desenvolver melhor do ponto de vista pessoal e dentro do seu profissionalismo, como que a característica dela se insere melhor dentro da empresa. Então, aqui a gente já começou a falar de algumas ferramentas, né, que é usar Enneagrama, usar sistemas que envolvem a psicologia da pessoa para você poder saber se ela se integra mais numa área, se ela pode ser movimentada para uma outra área sem problema, porque muitas vezes a gente transfere alguém que é muito bom como um gerente comercial, por exemplo, dá um cargo de direção e a pessoa não se desenvolve porque ele, na verdade, é um bom comercial e não um bom gerente ou bom diretor. Então, tudo isso tem que ser avaliado de como a gente resolve esses problemas do ponto de vista do RH, né, os talentos humanos, como se usa hoje em dia também. Então, essa função terceirizada geralmente prejudica esse tipo de avaliação, mas como as empresas às vezes são pequenas, não dá para você ter gente para tudo e aí você tem que se beneficiar desse tipo de instrução de usar uma terceirização e às vezes usar uma consultoria para funções, né, psicológicas para você avaliar alguns parceiros. Algumas empresas muito grandes ou muito específicas usam, que em inglês chama CKO, que é um diretor de conhecimento em português, né, de aprendizagem e de desenvolvimento da aprendizagem, ou CLO, que também é uma situação que é o Chief Learning Officer, ou seja, é o diretor de aprendizagem. Então,
conhecimento e aprendizagem, às vezes é uma única função. Numas grandes empresas elas separam isso, né, do learning e o de conhecimento, né, o de aprendizagem e o de desenvolvimento de conhecimento. Mas essas figuras são importantes hoje em dia, né, porque você precisa ter a área comercial, a área de produto, com essa aprendizagem muito boa. Isso faz todo sucesso, às vezes, de uma empresa quando o atendimento é muito bom e quando a capacidade de resolução técnica é muito boa e muito facilitada para o cliente. Veja as grandes marcas, como que elas atendem os seus clientes. Um exemplo disso, na área de computadores, é a Dell. A Dell, por exemplo, ganha muito a venda dos seus notebooks e equipamentos para as empresas, porque o atendimento dela para as empresas é muito diferenciado, né? Então, rapidamente você vê e entende que essa questão do aprendizagem, né, e do conhecimento do pessoal técnico, muitas vezes, ou mesmo da área comercial, em atendimento, faz toda a diferença, né? Bom, existe uma outra figura que eu vou fazer um vídeo à parte, porque, na verdade, hoje em dia faz muita diferença em algumas empresas, e a questão de consultoria faz a diferença também, que seria o que a gente chama de CRO. Em português, a gente está usando essa profissão que poucos existem nessa área, que é o diretor de receita, né? O diretor de receita é uma figura, hoje em dia, cada vez mais especial dentro do negócio, porque ela é responsável pelo crescimento, né, da empresa e pelo desenvolvimento do negócio, né? Muitas vezes, inclusive, ele se utiliza, né, esse CRO, que é o diretor de receita, ele se utiliza às vezes de uma figura que é pouco conhecida também, que é uma pessoa da área financeira, que é o que a gente chama de controller. O controller, o controlador, né, em português, é aquela figura que sabe muito das estatísticas da empresa, do lado financeiro, é o que faz os mapas, né, financeiros de crescimento da empresa, né, o mapa semestral, trimestral, mensal, todos esses mapas financeiros, né, de evolução dos produtos, da receita, dos problemas financeiros, do investimento, de onde está aportando dinheiro ou não está, quais categorias, né, o controlador é o responsável por isso, e junto com o diretor de receita eles fazem uma diferença brutal, e a gente vai falar isso num vídeo à parte para dar um pouco mais de substância a esse novo cargo que algumas empresas já se utilizaram muito e que eu tenho um pouco de informação para passar para vocês. Bom, gente, isso foi o dia de hoje. Obrigado por estarem com a gente. Desculpe o vídeo longo, mas quando a gente tem algo muito importante a ser dito, não dá para ser em 5 minutos. Então, quem tiver vontade, chegou até aqui, parabéns. Você é um forte usuário desse tipo de informação e que isso te traga benefícios no teu negócio. Muito obrigado, bom dia para vocês, boa sorte para todos nós.